De uma coisa é certa, o Pablo Marçal ele pode ter errado em vários fatores dentro da campanha para a Prefeitura de São Paulo, mas na sua escolha de uma vice, ele arrebentou em cheio e foi uma das melhores escolhas de vice dentro da Prefeitura de São Paulo, chegando até a ser melhor do que ele próprio nessa escolha de quanto ele conseguiu acertar. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo hoje. Para quem não sabe, o Pablo Marçal ele já escolheu sua vice, a gente tem agora fechado a própria Prefeitura de São Paulo, ou seja, quem está candidato já tem os bloquinhos formados, tá? E o Pablo Marçal, indiferente de que todo mundo pensou, né, porque a maioria dos outros candidatos tiveram o complô de presidentes apoiando e outras questões também assim, como o próprio Boulos e também o Ricardo Nunes, a gente viu que o Pablo Marçal chocou todo mundo fazendo um chá revelação de quem seria a sua candidata. E na hora que ele escolheu, todo mundo surpreendeu. Dá uma olhada só no quanto essa candidata que ele conseguiu escolher representou o povo brasileiro de milhares de formas possíveis. Quando foram chamados por um homem que viu uma mulher se aproximar de um córrego com um bebê no colo. A criança de policiais em São Paulo faziam ronda quando foram chamados por um homem que viu uma mulher se aproximar de um córrego com um bebê no colo. A criança de apenas 2 meses de vida seria arremessada pela mãe. Um dos policiais percebeu que poderia acontecer e saltou antes do bebê cair no córrego. O pequeno Isaac, olha, no colo do guerreiro, foi salvo, passa bem, a mãe foi presa. Ah, essa é a policial, é isso? Que amamentou? Ah, essa é a policial que amamentou? Que graça. Qual o nome dessa policial? Dona Antônia? Obrigado aí a policial por essa generosidade com o pequeno Isaac. Ela amamentou o bebezinho depois do resgate. Amamentar foi também um jeito de acalmá-lo. A policial deixou os 2 filhos pequenos em casa para cumprir a jornada no plantão do Natal. Estava nesse batalhão, pronta para ajudar. O leite que sustenta o filho dela agora engorda a criança que ganhou mais uma chance de presente. Vou lembrar pro resto da minha vida de que no dia de Natal eu estive presente na vida de um menino. Gente, não tinha como o Pablo Marçal não ter escolhido melhor, gente. Que candidata é essa? Parabéns, porque a gente olha que realmente uma mulher dessa consegue representar o povo. E consegue muito, mas muito bem. Para vocês terem noção, ela nunca entrou na política. Sua primeira vez entrando em relação com a política como candidata, gente. E a mulher já fez vários feitos que foram ótimos, né, para a população. Vocês viram o vídeo. Então, só dizer que nessa questão o Pablo Marçal conseguiu acertar em cheio, mas em cheio mesmo. Mas eu quero saber de vocês, vocês acham que o Pablo Marçal fez uma escolha certa para uma candidata? Que essa mulher realmente é boa para ser vice-prefeita de São Paulo? Ou será que não? Põe nos comentários que a gente tem que falar sobre mais assuntos ainda hoje. E vamos tratar de um outro assunto polêmico. Para quem não sabe, gente, o Boric, Gabriel Boric, ele é o presidente do Chile. E dias atrás, ele deu uma aula pro Lula do que significa uma diplomacia e conseguiu humilhar o Lula em 4 línguas diferentes. 4 eu já não sei, mas pelo menos em português e espanhol a gente já conseguiu entender que o Lula foi humilhado, né? E ele disse o seguinte: pois é, países como nós, que é a Venezuela, que somos o Brasil, e o Chile, que já passamos por ditaduras, deveríamos ser os primeiros a reconhecer quando vemos uma, como por exemplo a Venezuela. E no caso, a dignidade humana é uma coisa que você não se questiona, né? A dignidade humana tem que ser válida em qualquer um dos próprios lugares. E o Lula foi lá, né, claramente para o Chile, para tentar dar uma jogadinha com o próprio Boric para ver se ele conseguia apoiar a Venezuela, né, ou pelo menos tentar fazer isso, ou se manter em sigilo, alguma coisa nesse sentido que fosse ao contrário do que o próprio Boric já tinha feito. Só que o Boric, como se não bastasse para ele humilhar o Lula, semanas atrás ele fez isso de novo, agora falando que diz não reconhecer o resultado das Venezuelas. Ele confirmou ainda mais que a Venezuela é uma fraude e que não reconhece a reeleição do Nicolás Maduro. Dá uma olhada para vocês terem uma noção de quanto o Lula conseguiu ser humilhado nesses últimos 2 dias. Las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. No tengo dudas
de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Vocês viram, né? O Boric, ele citou que o Maduro está fazendo umas coisas que não são aceitáveis em nenhuma democracia, inclusive no próprio Chile e talvez no Brasil, né? Mas será que o Brasil é uma democracia tão democrática assim que aceita uma ditadura na Venezuela e no caso aqui é democracia? Pois é uma dúvida que vocês têm que ficar aí com a pulga atrás da orelha, mas vamos falar. O Boric conseguiu dizer o que era certo. Não tem como aceitar, porque tá aí a famosa ata que todo mundo quer ver. E no final ninguém vê ata nenhuma, porque o Nicolás Maduro não tem a coragem, ou pelo menos não tem as atas para divulgar essas informações. E sem contar a atrocidade com direitos humanos. Nem que se Nicolás Maduro tivesse 40 milhões de atas na mão dele, dá para se usar as atas para justificar a atrocidade que ele fez com essas pessoas da oposição. Galera, isso tudo que ele fez, mesmo se ele tivesse ganhado, ele tinha que ser deposto, porque não tem lógica. O cara tá ali mandando a Guarda Bolivariana matar as pessoas. As pessoas estão sendo mortas sem motivo algum, apenas por protestar. Tá invadindo casa, tá tendo prisão sem motivo, ou seja, ditadura, colegas. Mesmo se ele fizesse isso e tivesse ganhado, ele não deveria estar dentro da presidência, porque isso aí é uma afronta imensa aos direitos humanos, né? Mas direitos humanos para ou pelo menos para o governo Lula, só vale quando o país é de direito, né mesmo? Igual o caso de Israel. Aí falou direitos humanos pra caramba, né? Mas quando o caso é de esquerda, por exemplo, a Venezuela, aí os direitos humanos é uma coisa meio assim, né? Não se questiona. Pois é. Mas põe nos comentários. Vamos falar sobre um outro tema também polêmicozinho. Pra você que acha que esse rolê da Venezuela não teria fim, pois é, você tá certo, não tem fim mesmo. Porque se continuar do jeito que tá, a gente não vai parar em lugar nenhum. Mas parece que às vezes as pessoas, elas têm uma imaginação, ou pelo menos, sei lá, vamos dizer assim, uma mente do fundamental, né? Porque Celso Amorim não abraçou Lula tão forte assim, fisicamente. Isso faz alguma diferença? Porque abraço é abraço, seja forte ou não. Mas olha o que a matéria traz pra gente. Aí, vou colocar para vocês. A Advocacia Geral da União pede remoção de vídeo manipulado por IA, que assume, então, a responsabilidade, né, como se o que o Celso Amorim e o Lula e o próprio Maduro estivessem se abraçando mesmo, tá? Então, eles pedem que esse vídeo feito por IA fosse removido, porque simula o assessor de Lula e o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, em um abraço afetuoso entre os dois, sob a alegação de que não condiz com a realidade. Ô, galera, ô, AGU, pelo amor de Deus, é por isso que tem hora que eu fico com vergonha de fazer direito, quando eu vejo umas matérias dessa. Muda alguma coisa, colega, ter abraçado ou não? Não muda nada. Não muda nada. Se o Amorim abraçou o próprio Maduro, não vai mudar em nada, cara. Porque, mano, o Maduro já virou pra gente e falou: olha, meu amigo, meu companheiro, Celso Amorim, a gente veio cá e já conversou. Não precisa nem de abraço pra comprovar a amizade. Então, pra vocês terem noção de que, às vezes eu penso, o que está acontecendo com a política brasileira? O que está acontecendo com os advogados do Brasil? O que está acontecendo com o Brasil, né? Porque com abraço ou não, a gente já sabe que a relação do governo Lula com o próprio governo do Nicolás Maduro foi nítida. Ainda teve gente aí, né, que não podia nem falar na época das eleições sobre essa vinculação, porque aí estava espalhando fake news, né? Mas que fake news é essa que semanas depois do cara ser eleito, a gente vê aí na carne e no osso que eles são amigos? Eu não entendo. Que fake news doida é essa? Porque se a pessoa falou apenas a verdade, a gente tem 47 milhões de vídeos do Lula falando que apoiava o Maduro, eu acho que isso aí, né, nunca foi uma mentira. Que fizeram aí grande, né? E assim,
outro tema polêmico para vocês. Vocês conhecem o Haddad. Claramente, todo mundo conhece o Haddad porque ele é um ministro. Mas, nos últimos tempos, o Haddad vem sofrendo muitas coisas, muitos ataques muito sérios mesmo, de ser chamado de taxade e, entre aspas, até mesmo ver vários memes como taxa aqui, taxa lá, entre Zé do Caixão, Zé do Taxão, uma coisa assim, muito drástica contra o Haddad. Mas o que a gente espera? Depois de alguns ataques sérios dos brasileiros, de uma forma até divertida um pouco, a gente esperava que os impostos se reduzissem. Mas não, até quem é atleta vai ter que pagar agora imposto de novo. Porque, ao contrário do que muitos estavam esperando, a Receita Federal, ela disse que não vai abrir a mão aí, né? De dizer que não vão pagar imposto sobre os prêmios de atletas olímpicos. Pois é, né, gente? Eu acho que esse ouro saiu muito caro pra galera que estava competindo. Vocês vão entender o conceito. Segundo a Secretaria da Receita Federal, anunciou nessa manhã dessa quarta-feira que não é possível isentar a cobrança de imposto de renda sobre os prêmios esportivos recebidos por atletas olímpicos em razão de seu desempenho. Ou seja, vai ter imposto até mesmo para esses prêmios. Ou seja, a galera do atletismo aí, ó, se lascou com isso. Era melhor ter voltado para casa sem nenhuma medalha, porque eu acho que estava mais lucrativo. Porém, esse é o Brasil que a gente vive. Esse é o caos que a gente vive e eu quero o comentário de vocês. O que vocês acham de umas matérias dessa? Tem dia que dá para desistir, tem dia que você quer sair do Brasil, mas você pensa, fala, pois é, né? A situação lá fora também não tá tão boa assim. Aí você lembra que existem alguns casos, como o do Alberto Fernandes, Nicolás Maduro e até mesmo o próximo Macron, com aquele seu governo bem tranquilo, não é mesmo? Pois é. Mas triste a realidade, porém, as matérias não acabam e muito menos o caos político não acaba. Todo dia tem algum problema novo pra gente. E agora, o que eu vou trazer pra vocês não é uma coisa alegre, é uma coisa super triste, mas que a gente tem que ligar o quanto a sociedade é hipócrita nisso. Ou pelo menos os petistas são hipócritas nisso. Bem, vocês lembram que na época do Bolsonaro teve aquele caos do Yanomamis? Ou seja, o Bolsonaro tá matando os Yanomamis. Sei lá, jogaram a culpa inteira dos problemas dos Yanomamis pro Bolsonaro, né? Aí teve uma galerinha que ficou fazendo umas musiquinhas, salve a Amazônia, e virou umas coisas assim muito toscas, que a gente pode dizer que no final não resolveu em nada. Porque o governo Lula continua desmatando a Amazônia, teve o maior nível desde agora. E quando a gente fala da tropa que ficou lá xingando o Bolsonaro por conta dos Yanomamis, agora também desapareceram. Deram uma de mestre dos magos e sumiram e deixaram a bomba, né? Ou pelo menos esconderam essa bomba. Porque a morte de Yanomamis por violência cresce no primeiro trimestre. Pois é, e aliás, chamava o governo Bolsonaro de genocida, né? Mas, assim, a gente pode dizer que a morte dos Yanomamis é o quê? Pois é, o silêncio dos artistas continua. Vocês viram, gente? Naquela época, surgiu artista do além para falar mal, não é mesmo? Porque a gente tem que ter aí respeito pelos Yanomamis, estão matando, arrancando a cultura dos brasileiros, que eles têm que ter todos os apoios. E na hora que a gente vê que o povo tá morrendo, não é mesmo? Depois que já liberou a Lei Rouanet, porque o Lula ganhou, né? Essa galera sumiu, ou seja, os Yanomamis não existem mais. Não se preocupam mais com os povos indígenas. Os povos indígenas só existem na época de campanha, porque se não for perto de campanha, para eles não faz sentido, não é mesmo? Pois é, acho que é essa a verdade que a gente vê, porque a preocupação verdadeira com os povos Yanomamis não existe, né? Não existe, porque toda essa tropa, toda essa galera que falou desse caos, que foi lá e fez campanha e foi contra o Bolsonaro, e vocês sabem, fez aquele caos todo, sumiram, deram uma desaparecida e agora ficam em sigilo. Eita, a gente pode falar governo duvidoso, não é mesmo? Pois é, uma mentira porque prometeram tanto, fizeram tanto caos e agora ignoraram tudo. E assim, não sei nem o que dizer pra vocês. Vocês já sabem, vocês já viram as matérias. E assim, se eu for falar, eu vou ficar revoltado demais. É perigoso ainda ser preso. Então,
sigilo e vou deixar com vocês aí nos comentários, tá? Mas teve outro cara aqui que eu adoro os vídeos dele porque eu acho muito informativo, muito bom de se assistir, que eu quero trazer para vocês. E o tema é o seguinte: será que o Maduro acabou de colocar o Lula entre a cruz e a espada? Pois é, dá uma olhada. Enésima vez, pela 20ª vez, né? É preciso ser muito trouxa, muito idiota para acreditar na história de defesa da democracia por esse pessoal, né? Aqueles idiotas lá que assinaram a Cartilha da Democracia, por favor, né? São décadas já de defesa de ditaduras pelo mundo, ditadura cubana, ditadura venezuelana, ditadura chinesa. Lula nunca negou isso, né? Ele usa uma retórica que só engana quem quer ser enganado. Especialmente esses isentões, né, os centristas. Não, vamos defender Lula pela democracia. É preciso ser muito ingênuo para acreditar nisso. Mas a questão toda isso muda alguma coisa no Brasil? Porque as forças que mantêm, né, que tiraram Lula da cadeia, colocaram no poder, continuam dando as cartas. E uma parte muito pequena da elite brasileira está preocupada com isso. Faz de conta que Lula ainda é um democrata, né, que na verdade é só retórica, está lá tentando salvar a situação na Venezuela. A maior parte da população está mais preocupada em bolsas, preocupada em benesses estatais. Então eu não vejo uma mudança radical, né? A hipocrisia só, o cinismo é que fica mais exposto. Mas isso para mim já está exposto há muito tempo. Quem até o momento não percebeu o que significa Lula, o que significa o PT, não me parece que perceba, né, que vai agora mudar de postura. As atitudes de Maduro desmascaram Lula, não há Supremo que o defenda agora. Desmascara pela... É o seguinte, o Lula ele começou a ser desmascarado desde quando ele resolveu entrar para a presidência para o seu 3º mandato. Ou seja, se ele parasse ali no segundo, saísse da sua prisão e simplesmente ignorasse a política, com certeza a situação do PT estava muito melhor. Só que o Lula, desde quando ele entrou, ele começou a se auto-queimar e se jogar na fogueira, né? Porque assim, o governo do PT, ele tá indo ladeira abaixo. O que o Maduro fez foi pegar aquela pitadinha de sal, assim, sabe? Quando você vê, assim, aquele temperinho que falta e jogar em cima da própria comida, né? Ou seja, o Maduro exagerou nesse sal que ele jogou em cima do PT e o sal parece que transbordou e deixou a comida extremamente salgada, porque ninguém quer mais essa tipo de ideologia. Ou seja, a ideologia petista já foi por água abaixo. Então eu acredito que o Lula, ele se detonou a partir do momento que ele defendeu o Nicolás Maduro. Mesmo se o Nicolás Maduro tivesse criticado o Lula, falado de STF, falado de tudo que ele falou sobre o sistema eleitoral brasileiro, eu acho que se o Lula, nessa altura do campeonato, se mantesse contra o Maduro, ele tinha ganhado um apoio do povo, pelo menos um micro apoio de uma porcentagem que estava ali entre o centro, ou seja, está ali perdida. Será que eu voto no Lula ou botava no Bolsonaro? Pois é, ele teria ganhado essa parte dessa população. Mas apoiar Maduro foi a mesma coisa de falar, olha, eu estou desistindo de me candidatar em 2026, porque é assinar um atestado de nunca mais entrar para a política. Quem apoia a ditadura, ditador é. Ou então, quem apoia a ditadura, pelo menos democrata não é. Pois é. É muito estranho você viver uma democracia, apoiar todos os princípios da democracia, mesmo que seja ideologicamente, e no final se aliar com ditadura e regime autoritário. Isso é o cúmulo da hipocrisia. Não tem nem o que dizer mais. Que há alguma coisa mais hipócrita do que isso? Impossível. Não existe. E o governo Lula, ele se colocou nessa situação. O Maduro, ele fez foi ver. Jogar aquele temperinho ali em cima para que a comida ficasse mais salgada ainda. E, pois é, ficou salgada demais, pelo menos todo mundo viu o que estava acontecendo, né? Vamos dizer, o Maduro, ele foi assim, é o ponto-chave para não derrubar o PT, mas para conseguir mostrar para muita gente no mundo inteiro várias falhas que se tem sobre o sistema eleitoral, sobre a questão que a gente tem do sistema eleitoral da Venezuela, pela questão que a gente tem entre democracias, entre presidentes. Mostrou muita coisa. Maduro, ele trouxe à tona tudo aquilo que os países que apoiam ele estavam tentando esconder. O Maduro, ele trouxe a verdade com ele
embora ele tenha criado uma mentira para trazer essa verdade, né, que foi as fraudes nas eleições da Venezuela. Porém, é isso que eu acho. Eu acho que, assim, o Maduro não foi o prato principal, mas foi ali, né, uma sobremesa boa que ajudou ao próprio Lula, né, ao alto colapso do PT. Mas põe nos comentários, o que vocês acham? Põe nos comentários que a gente vai adicionar aqui para vocês e depois a gente volta com mais conteúdos e mais informações. Deixa o like, compartilha e se inscreva para não perder nossos conteúdos aqui. A gente volta já já com vocês.